Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos chegando aqui na Tretes para informação de escalação, para projetar a equipe que vai jogar contra o São Paulo nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento, tá? Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal se você não é inscrito e vai lá na KTO, cria sua conta e usa o cupom Tretes para 20% de bônus no seu primeiro depósito, para dar aquela palpitada, aquela brincada nos jogos do Furacão, logicamente, para maiores de 18 anos e também com muita responsabilidade, certo? É o seguinte, tá? O Lúcio deve mudar um pouco a cara desse time e, logicamente, ele tem alguns desfalques para esse jogo, alguns problemas para esse jogo em que a situação vai ser diferente. A escalação vai ser diferente do que vinha sendo com o Lúcio Gonçalves. Diferente em estrutura? Talvez, mas nem tanto. Por quê? O Atlético já vinha atuando com 3 zagueiros, né? Então a estrutura vai ser mais ou menos a mesma dos 2 últimos jogos contra o Cruzeiro e também contra o Vitória. O que deve mudar é que o Atlético deve ter um zagueiro de ofício a mais na partida do que vinha jogando com 2 zagueiros e o Esquivel como esse terceiro zagueiro na saída, né? Para dar aí as possibilidades. Primeiro os desfalques, vai? O Atlético não tem Canóbio se recuperando de edema ósseo, né? Vai completar 23 dias na partida contra o São Paulo de recuperação. Não é nada tão simples quanto se falou em alguns momentos também. Mastriani passou por cirurgia essa semana, só lá em fevereiro deve voltar aos gramados. O Christian ainda recupera aí uma lesão no músculo posterior da coxa, além do Coelho, que está suspenso, né? Tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida do Atlético contra o São Paulo neste sábado, né? Então, estes são os problemas. Agora, o que deve mudar da equipe que encarou a equipe do Vitória nesse último final de semana? O Atlético deve ter um zagueiro a mais. Esse é Lucas Belezi, certo? Lucas Belezi deve jogar, deve ser testado provavelmente nessa equipe do Atlético, né? Logicamente, hoje é quinta-feira, ainda finaliza a preparação na sexta-feira para definir o time e aí jogar no sábado contra o São Paulo. Então isso aqui pode mudar, tá? Mas o Lucas Belezi pode receber chance, isso muito também pela baixa do Kaique Rocha, né? Mais uma vez errou, mais uma vez comprometeu, então o Lucas Belezi pode ganhar essa vaga na equipe do Atlético para encarar o São Paulo. Outro que deve jogar é o Matheus Gamarra. Tá de volta, ele que não foi nem relacionado na última partida por opção do técnico Lúcio Gonçalves, né? Eu até pergunto ao Lúcio sobre isso em entrevista coletiva e ele fala, opção técnica, né? Eles definem como uma opção técnica, então mesmo assim, não relacionado na última partida, tá de volta. Matheus Gamarra deve sim jogar na zaga do Atlético para encarar o São Paulo nesse sábado, certo? Na ala direita, o Coelho vinha sendo o titular, o Madison também está fora, ele está se recuperando de uma lesão no tornozelo, então tende a ser o Léo Godoy. Léo Godoy deve jogar na ala direita. E aí na ala esquerda, a dúvida entre Esquivel e Fernando. Fernando não teve na última partida por suspensão, está de volta e agora fica essa dúvida do Fernando ou do Esquivel para ter, quem sabe, uma imposição física um pouco maior com o Fernando por ali. É outra possibilidade que pode colocar o Lúcio Gonçalves na partida, certo? Meio campo, o Felipinho deve sim jogar, vem numa boa fase, vem fazendo bons jogos. O Eric não tem vaga garantida. O Eric não há certeza de que o Eric vai entrar em campo como titular do Atlético nesse sábado. O Fernandinho ainda não está em condição para começar jogando. E se começar jogando, vai estar. Assim, vamos ser muito claro aqui, tá? Tenho certeza que ele não entraria para jogar se estivesse mal fisicamente. Não seria algo que passaria no departamento médico do Atlético. Mas, pelo desespero que o Atlético tem na temporada, eu não consigo descartar a utilização do Fernandinho cedo no jogo. O que é informação aqui? Fernandinho ainda recupera a forma física, ainda quer ter ritmo de jogo e ainda sente sim algumas dores desde a lesão grave que ele teve no músculo adutor da coxa, né? Então, Felipinho joga na segunda volância aí, o Eric talvez perca a vaga e aí pode ser que o João Cruz seja um dos escolhidos para essa função. Mais à frente, o Nicão tá fora, tá? O Nicão não pode jogar porque ele tá emprestado do São Paulo ao Atlético, o Atlético decidiu não pagar a multa que daria o direito a ele a utilizar o Nicão, né? Então o Nicão tá fora da partida, não deve jogar. Bruno Zapelli pode aparecer como uma opção aí ao técnico Lúcio Gonçalves, que deve ter o Julimar na ponta esquerda e o Pablo mantido na referência desse ataque, na centroavância desse Furacão, certo? Então, para dar um possível, vamos com um possível Atlético para esse momento, o Mikael deve ser o goleiro, 3 zagueiros, com Beleze, Thiago Heleno e Matheus Gamarra. É a zaga que tomou 5 contra o Corinthians e São Paulo, tá? Lembrando, ala direita é o Léo Godoy,
o João Cruz e também o Felipinho podem fazer essa dupla no meio-campo com o Fernando ou o Lucas Esquivel na ala esquerda. Vou dar um palpite, acho que vai com o Fernando, tá? Mais à frente, o Zapelli, o Julimar e também o Pablo na referência do ataque. Um possível Atlético para encarar a equipe do São Paulo. Lúcio com algumas dúvidas, alguns momentos em que ele tenta mudar as coisas nesse time do Atlético, porque a situação é que não pode ficar como está, né? Ele não poderia, por exemplo, repetir a equipe que perdeu em casa contra o Vitória. Por mais que em algum momento o Atlético tenha dominado o jogo, tenha criado chances, na maior parte da partida o Atlético não conseguiu fazer isso. Então vamos aguardar, ele define, tem treino, inclusive teve treino nessa quinta-feira, ele define nessa sexta-feira a equipe que encara o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético que tem que somar pontos, né? Tem 34 nesse momento, é inacreditável, cara. 33ª rodada do campeonato, o Atlético tem 34 pontos somados. Mesmo assim, tem 34, que é chegar aos 45, que é o número mágico, talvez 44 salve, talvez 43, quiçá 42 pontos salve o Atlético também. Mesmo assim, essa é provável, possível, é uma projeção, é a primeira prévia aí dessa equipe que pode encarar o São Paulo neste sábado, 9 horas da noite no Morumbi. Fechou? Como você escalaria esse furacão? Qual que é o seu Atlético ideal? Deixa aqui nos comentários, deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar mais longe, chegar em mais atleticanos. Fechou? Grande abraço, tamo junto, tá falado, a gente se vê ainda hoje aqui na Atletis, hein? Valeu!